Fala, gessista, beleza? Vamos trabalhar aqui em questões da banca IBFC. Essa banca vai fazer o concurso da PM do Rio Grande do Norte. Então, para quem vai fazer esse concurso, é interessante observar essas questões de raciocínio lógico. Então, vamos para a resolução das questões. Então, vejamos aí a primeira questão que diz assim: sendo os conjuntos finitos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e B 0, 1, 2, 4, 6, 7, podemos dizer que o conjunto solução da operação A menos B é igual a. Então vejamos. Para resolver essa questão, ele já informou para a gente que o conjunto tem fim, é limitado, é um conjunto finito. E aí ele quer A menos B. Se você pudesse representar A menos B através do diagrama de Venn, você iria desenhar esses dois círculos aqui, onde você teria aqui A e B. E se você quiser representar A menos B, você ia ver que iria restar apenas os elementos de A, ou seja, somente A. Exclusividade para A. Quando é A menos B, eu quero a exclusividade para A. Então só me interessa os elementos que são exclusivos em A. Então, por exemplo, quando eu comparar A com B, 1 é exclusivo? Não, porque 1 está tanto no A como no B, então não é exclusivo. O 2 é exclusivo? Não, porque o 2 está no A, está no B, então não é exclusivo. O 3 é exclusivo? Sim, o 3 é exclusivo, só está no A, não está no B. O 5. O 5 é exclusivo? Sim, o 5 está apenas no A, ele é exclusivo. O 6 é exclusivo? Não, porque tem o 6 no A e no B. O 7 é exclusivo? Não, porque ele tem no A e também no B. Então, quando eu fizer A menos B, os elementos que são exclusivos de A são apenas 3 e 5. Então, o gabarito aí seria a letra D. Tudo bem? Então, essa é a ideia de fazer A menos B. Vamos para a questão número 2. Em um edifício, moram 60 pessoas. Está aqui, ó. Então, moram 60 pessoas. 30 usam óculos. Então, está dizendo que 30 usam óculos. 40 pessoas têm cabelos pretos. E 10 pessoas não usam óculos e nem têm cabelos pretos. Sendo assim, é correto afirmar que. Então vamos fazer a solução disso aqui, ó. Solução. Então vou desenhar aqui meu universo. Onde eu tenho um conjunto das pessoas que usam óculos e o cruzamento das pessoas relacionadas aos cabelos pretos. Então vejamos que o total aqui são 60 pessoas e 10 não usam óculos e nem têm cabelos pretos, são 10. Então esse universo aqui só pode ser quanto? Subtrai 10, 50. Então o universo das pessoas que estão aqui dentro só pode ser 50. Os que usam óculos são 30, um total de 30. Cabelos pretos é 40. São 40 pessoas. Então observe o seguinte. Se esse universo só pode ter 50, se eu pegar 40, que são as pessoas que têm cabelos pretos, mais 30, que são as pessoas que usam óculos, isso aqui vai me dar 70, que extrapola o meu universo. Então quer dizer que tem pessoas que foram contadas aqui duplamente. Então eu vou subtrair isso aqui de quanto? Eu vou subtrair isso aqui de 50. Menos 50. Isso aqui vai me dar quanto? 20. Então 20 são as pessoas que foram contados duplamente. Então agora basta encontrar quem são as pessoas que usam apenas óculos, que é esse espaço aqui. Então vai ser 30 menos 20. Isso aqui vai me dar 10. Para saber
As pessoas que têm apenas cabelos pretos, você vai pegar 40 menos 20, isso aqui vai me dar 20. Agora é só resolver a questão. Ó. Ele pergunta: exatamente 10 pessoas têm cabelos pretos, então você olha para cá, cabelos pretos, e não usam óculos? Não, são 20. Ó. São 20. Então, 20 pessoas que estão aqui têm cabelos pretos, essas pessoas têm cabelos pretos e não têm nenhuma relação com óculos. Então, só tem cabelos pretos, são 20. Todas as pessoas que usam óculos têm cabelos pretos? Claro que não. Por isso que tem essa interseção aqui. Ó. Então, não posso afirmar que todas as pessoas que usam óculos têm cabelos pretos. Porque existem 20 pessoas que usam óculos e têm cabelos pretos. Então, isso não é verdade, a letra B. Isso aqui até agora está falso, isso aqui está falso. Próximo. Exatamente 20 pessoas usam óculos e têm cabelos pretos? Sim, está aqui. Ó. Essas 20 pessoas aqui, exatamente elas usam óculos e têm cabelos pretos. Gabarito, letra C. 40 pessoas usam óculos ou têm cabelos pretos. Quando tiver o ou, você vai somar todo mundo que está ali dentro. Ó. 10 mais 20 mais 20. 10 mais 20 mais 20 dá 50. Então não é 40 pessoas, são 50 pessoas. Quando tiver esse ou aqui, você vai somar todo mundo. 10 mais 20 mais 20, 50. Então gabarito aí, letra C. Questão 3. Lucas tem 3 irmãos, Enzo, Mateus e Vitor. Cada um deles tem uma cadelinha, Luna, Flor, Amora e Sol. Todas as cadelinhas são da mesma raça e da mesma cor. Então, para distingui-las, cada um colocou um lacinho de uma cor, rosa, azul, verde e roxo. Lucas não colocou o lacinho roxo e sua cadelinha não se chama Amora. Sol ficou muito contente com seu lacinho azul. Vitor colocou o lacinho verde na sua cadelinha Flor. Mateus é dono de Luna, que não tem lacinho rosa. Sendo assim, assinale a alternativa correta. Olha, essa questão é muito comum em provas, inclusive, recentemente no concurso da PM do Ceará, que foi elaborado pela banca IDECAN, ocorreu uma questão desse tipo. Eu tenho que organizar minhas ideias numa tabela, para que facilite a minha interpretação. Essa tabela vai ter colunas e linhas. As colunas, vocês colocam sempre as primeiras informações que você vai associar. A ideia aqui é você associar logicamente as informações. Então, para isso, vou fazer uma tabela. Nas colunas, eu vou colocar as primeiras informações, que são o nome dos 3 irmãos. Aliás, o nome dos 4 irmãos, que é Lucas e mais seus 3 irmãos. Então, um total de 4 pessoas que eu vou associar. Então, vou associar Lucas, Enzo, Mateus e Vitor. Eu vou associar com as suas cadelas, que são Luna, Flor, Amora e Sol. Outra relação que eu vou ter é com os laços. Com os laços. Você vai ter laço rosa, azul, verde e roxo. Então, observa que eu tenho uma relação dos donos com as suas cadelas, com os nomes, com a cor dos laços que ele colocou para distingui-las. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa relação, aonde as informações que ele me coloca aí vão ser trabalhadas. Então vejamos aqui, ó. A primeira informação que ele colocou foi sobre Lucas. Ele fala assim, ó, Lucas não colocou o lacinho roxo e sua cadelinha não se chama Amora. Quando eu encontrar uma relação, eu vou colocar S. Se eu não encontrar uma relação, eu coloco não. Então, por exemplo, não colocou o lacinho roxo, Lucas não colocou, e sua cadelinha não se chama Amora, eu vou colocar N para representar que não há relação. Então, olha aqui, ó, na coluna de Lucas, tá aqui a coluna de Lucas, eu olho que ele falou que não tem relação com o laço roxo, tá aqui, ó, laço roxo, não vai ter relação, e nem muito menos vai ter relação com Amora. Você vai colocar N nessas relações aí, nessas que não há relação entre eles. Não. Agora eu vou para a próxima informação. Ó. Sol ficou muito contente com seu lacinho azul. Essa informação não vai ser útil agora. Vamos para a próxima. Vitor colocou o lacinho verde na sua cadelinha Flor. Então observa que a cadela de Vitor
chama-se flor e o lacinho que ele colocou foi verde. Então eu vou pegar aqui, ó, a relação de Vitor e vou atrás da primeira relação que ele colocou, lacinho verde. Ó. Então tem relação com lacinho verde. Ó. Vou colocar S de sim. E tem relação também com a cadelinha flor. Então o nome da cadela dele é flor, flor e tem um laço verde. Quando eu coloco um S, meu procedimento agora é eliminar a vertical e a horizontal, aonde o S se encontra. Então, eu vou eliminar aqui, ó, onde esse S se encontra aqui nessa relação dos laços, eu vou colocar não na vertical e não na horizontal. Tudo bem? Pronto. Agora eu vou aqui para a relação com o nome das cadelas. Então, vai colocar aqui não na vertical e não aqui na horizontal. Pronto. Agora eu vou para a próxima informação. Mateus é dono de Luna, que não tem lacinho rosa. Então, eu vou olhar aqui Mateus, e sim, ele tem uma relação com Luna. Eu vou colocar S. E o lacinho que ele colocou não foi rosa, então eu vou botar aqui, ó, aqui onde tem a relação com rosa é não. Veja que onde eu coloquei o S, eu elimino a vertical e a horizontal. Então, eu vou eliminar a vertical aqui com não e a horizontal com não. Muito bem. Agora eu verifico se tem espaço para eu acrescentar um S. Veja que aqui, ó, como eu só tenho 3 elementos para relacionar, tem um vazio, ó, que já tem 3, então esse quarto aqui só pode ser S. Então, vou colocar S. Como a vertical já foi eliminada, basta eliminar a linha aqui, ó, não. Veja que aqui sobrou, ó, um espaço para sim. Aí veja que é verdade, eliminou a vertical e a horizontal. Então, fechei a relação dos donos com o nome de suas cadelas. Agora, vou voltar para aquela informação importante. Ó. Sol ficou muito contente com seu lacinho azul. Então, o laço que foi colocado em Sol é azul. Onde é que está Sol aqui? Ó? Sol está aqui. Ó. Sol, o dono dela é Lucas. Então, Lucas, que é dono de Sol, colocou nela um lacinho azul. Então, vou colocar aqui, ó, sim. Agora eu elimino a vertical, ou não, e elimino também aqui a horizontal com não. Não, não. Aí vou procurar se, ó, já tenho 3 relações aqui, ó, 3, então falta um S aqui, ó, sim. Agora já está eliminada a vertical, eu elimino a horizontal. Sobrou um S, e aí eu consigo ver que Lucas, ele é dono da cadela Sol, que tem lacinho azul. Enzo é dono da cadela Mora, que tem laço rosa. Mateus é dono da cadela Luna, que tem laço roxo. E Vitor, né, ele tem a cadela Flor e o laço que ele colocou nela foi verde. Pronto. Agora é só encontrar o gabarito letra B. A cadelinha de Lucas se chama Sol. Então isso é verdade. Letra B é o gabarito. Enzo colocou o lacinho roxo. Vamos ver, Enzo colocou o lacinho roxo? Não, ele colocou rosa. Letra C. Lucas colocou o lacinho rosa. Vamos ver aqui, Lucas. Não, Lucas colocou o lacinho azul. Letra D. Amora usa o lacinho roxo? Amora usa o lacinho roxo? Não. Porque você vê que quem usa o lacinho roxo, olha para cá, ó. Olha para cá, roxo. Roxo. É exatamente Mateus, que é dono de Luna. Então, quem usa o lacinho roxo é Luna. Então, gabarito, letra B. Considerando que A é uma proposição falsa, assinale a alternativa correta. Olha só. Na lógica de proposição, existe o que a gente chama de conectivos. Então, existem os conectivos e, conectivo ou exclusivo, que tem parece um V com a setinha embaixo, né, com sublinhado. Aí você tem o condicional, se então, famoso se então. Aqui você tem uma seta, né? E aí você tem o bicondicional, que é o se somente se.
É o se e somente se. Ok. Então você tem esses conectivos aí. Existe uma coisa chamada de tabela verdade. Essa tabela verdade é uma forma de permitir com que você tabule as informações, organize as informações. Então você vai ver o seguinte, olha. Se eu tiver... Existe uma coisa chamada de número de proposições. Número de proposições. O número das proposições, ela interfere no número de linhas de uma tabela. Então, interfere no número de linhas, que é calculado por 2 elevado a n, onde n é o número de proposições. Então, se eu tiver a proposição P, uma proposição simples, então eu só tenho uma proposição, então, se eu colocar 2 elevado a 1, isso aqui vai me dar 2 linhas da tabela verdade. Se eu tiver aqui as proposições P e Q, eu vou ter 2 proposições, então vai ser 2 elevado a 2, então eu vou ter 4 linhas na tabela verdade. Se eu tiver aqui P, Q e R, então eu vou ter 3 proposições, 2 elevado a 3, eu vou ter 8 linhas na tabela verdade. E assim sucessivamente. Então, se eu tiver aqui as proposições P e Q, eu vou ter 2 proposições, consequentemente eu vou ter 4 linhas na tabela verdade. Então, eu vou ter aqui a proposição P e Q. Então, muito bem. Então, eu vou ter aqui o I, o ou exclusivo. Eu vou ter quem mais? O condicional e o bicondicional. Agora eu vou desenhar minha tabela, ó, e vou atribuir isso aqui, ó, verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. E aí eu vou analisar cada um em relação ao seu conectivo, ou seja, a sua conexão, a conexão que foi utilizada. Você vai fazer isso aqui, ó, para que você possa interpretar cada conexão, cada conectivo. Pois muito bem. Então, depois de você ter construído essa tabela verdade, agora é só indicar os valores lógicos de cada um. Olha, grave bem, quando você tiver o conectivo I, para ser verdade, no I, aqui é o conectivo I, Para ser verdade no I, tudo tem que ser verdade. Uma coisa é verdade e verdade tem que ser sempre verdade. Se tiver uma coisa falsa, já vai me dar um resultado falso. No I, se eu tiver uma coisinha falsa, grave bem, isso é muito importante. No I, quando eu julgo verdade e verdade, dá verdade, agora verdade e falso dá falso. Falso e verdade dá falso. Falso e falso dá falso. Então, no I, para que seja verdade, tudo tem que ser verdade, sempre verdade. Agora, no ou é facultativo, né? Uma coisa pode ser verdadeira, pelo menos uma tem que ser verdade. No ou, pelo menos uma das proposições tem que ser verdade. Ó. Verdade ou verdade, aqui é o conectivo ou. Verdade ou verdade dá verdade. Verdade ou falso dá verdade, porque tem pelo menos uma verdade. Falso ou verdade, como tem pelo menos uma verdade, é verdade. Agora, se não houver de jeito nenhum verdades no ou, o resultado vai ser o quê? Falso. Resultado lógico falso. Falso ou falso dá falso. Verdade ou verdade, verdade. Verdade ou falso, verdade. Falso ou verdade dá verdade. No ou, basta uma verdade para que o resultado seja verdadeiro. Agora existe uma coisa chamada de ou exclusivo. O ou exclusivo, o que o ou exclusivo vai fazer? Ele quer o seguinte, que haja opção de escolha entre uma ou outra. E se há opção de escolha, eu não posso ter duas alternativas iguais. Então, por exemplo, ó, ou verdade, o resultado lógico é falso, porque não há opção de escolha entre uma ou outra. Porque aqui só tem verdades, ó. Ou verdade, como eu quero exclusividade, o resultado é falso.
Agora veja. Aqui tem a opção de escolha. Ó. Ou eu escolho o verdadeiro ou eu escolho o falso. Então aqui vai me dar um resultado lógico verdadeiro no ou exclusivo. Aqui, ó, ou falso ou verdadeiro. Então tem a opção de escolha, então o resultado é verdadeiro. Agora veja que no último não tem opção de escolha. Ó. Ou falso, ou falso, ou falso, ou falso, não tem opção de escolha. Então o resultado ele é falso. Agora vamos para a próxima. O condicional. Condicional. O famoso se então. Se então. Beleza. O se então, ele tem a característica do seguinte. Toda vez que a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa, o resultado lógico sempre será falso. Então, esse aqui é o mais importante caso que você deve lembrar do se então. Verdadeiro, se verdadeiro, então falso, o resultado é falso. Se verdadeiro, então falso, o resultado é falso. Então, veja que se eu tiver verdadeiro, se verdadeiro, então falso, o resultado sempre será o quê? Falso. Agora, observe o seguinte. No se então, sempre que uma proposição começar com falso, sempre que começar com falso, o resultado será sempre o quê? Verdadeiro. Não me interessando quem vem depois. Então, olha que interessante no se então. No se então, se a proposição inicial for falsa, não me interessa o valor lógico da segunda proposição. O resultado sempre será o quê? Verdadeiro. Agora a segunda, ó. A primeira, verdade. Se verdade, então verdade, o resultado é sempre uma verdade. Então veja que o único caso que vai haver problema é quando eu tiver o caso que o pessoal chama de Vera Fischer. Vera Fischer. Vera Fischer é uma atriz, né? Então a Vera Fischer, por ser atriz, ela é fera. Então vejam que verdade. Se então falso, dá falso. Tudo bem? Agora o bicondicional. O bicondicional é o seguinte. Esse aqui é o famoso bicondicional. O famoso se e somente se. Veja só. Você tem que olhar para as pontas. Se as pontas forem exatamente as mesmas, o resultado é verdadeiro. Então, verdade se somente se verdade. Verdade numa ponta, verdade na outra. As pontas são iguais? São. O resultado é verdade. Quando as pontas forem diferentes, então você vai ter um resultado falso. Por exemplo, verdade se somente se falso. As pontas são diferentes, o resultado ele é falso. No se somente se, falso se somente se verdade, como as pontas elas são diferentes, o resultado é uma falsidade. Agora, quando as pontas forem iguais, exatamente as mesmas, então tem aqui, ó, falso se somente se falso. As pontas são exatamente as mesmas, o resultado ele é verdadeiro. Então, basicamente, é isso que nós iremos trabalhar nessa questão. Vamos para a questão agora. Olha o que ele me diz aqui na questão. Considerando que A é uma proposição falsa, então ele já afirmou para mim o valor lógico da proposição que nós iremos trabalhar, que é a A. Ele já disse que A aqui, ó, A é falso. Então já sei que o valor lógico aqui é falso, o valor lógico aqui é falso, o valor lógico aqui é falso e o valor lógico aqui é falso. Veja, ele falou assim, ó, falso para A ou B, que eu não sei, é verdadeira para qualquer valor que seja, qualquer que seja o B. Vamos lá. Ele diz que é verdadeiro, então vamos tentar quebrar isso aqui, ó. Como é o conectivo ou, o que é que eu sei do ou? E se eu tiver duas falsas, o resultado será o quê? Falso. Falso ou falso, o resultado é falso. Não será verdadeiro, então isso é mentira. Agora sim, então,
Começando com falso, se então B é falso se B for verdadeiro, olha só, está dizendo que B está sendo verdadeiro. Então vejam, no caso onde a primeira proposição é falsa, se falso, então verdadeiro. Qual é o valor lógico disso aqui? Veja, eu falei para vocês que toda vez que uma proposição inicial for falsa e a segunda for verdadeira, o resultado sempre será o quê? Verdade. Ele diz que será falsa. Então, se A, então B é falsa se B for verdadeira. Ora, se B for verdadeira, vai ficar falso se falso, então verdade. Se começou com falso no se então, o resultado sempre será o quê? Verdade, e não falso. Olha aqui o se então, ó. Olha aqui para o se então. Se então, começando com falso, o resultado sempre é verdadeiro. Então isso aqui está errado na letra B. Olha para a segunda. Ele me fala aqui na letra C. Vou só puxar aqui uma setinha para cima para a gente verificar. Ele diz que A já é falsa. Estou usando o conectivo ou. Ele fala o seguinte: o resultado disso aqui será falso apenas se B for verdadeiro. Então, se B for verdadeiro, como tem o conectivo ou, o resultado será o quê? Verdade. Porque no ou basta uma verdade para o resultado ser o quê? Verdade. Então vamos aqui para a letra D. Vou puxar aqui a letra D aqui para cima. Ó. Vou colocar aqui a letra D. Ele fala assim: A e B vai ter resultado falso, qualquer que seja o B. Você viu que no início da questão ele falou que o A é falso. Então tá aqui, ó, o A já é falso. Como o A é falso, e eu estou no conectivo I, se uma das proposições for falsa, o resultado sempre será o quê? Falso. Não me interessa qual é o valor lógico da outra. Aqui poderá ser verdadeiro ou falso. O resultado, como tem uma falsa no conectivo I, o resultado já será o quê? Falso. Então está correto a letra D. Então A e B é falsa, qualquer que seja o B. Porque o A, sendo falsa, utilizando o conectivo I, não me interessa qual o valor lógico de B, como já tem uma falsa no I, o resultado é falso. Vamos lá, questão número 5. A sentença condicional, se sou um atleta, então pratico esportes, equivale à disjunção. A disjunção é o ou. Olha só, ele quer que o se então venha equivaler ao ou, à disjunção. Então vejamos aqui, ó. O se então que eu posso representar assim, P, se então que, utilizando duas proposições P e Q, você vai ver que existem aqui duas equivalências básicas. A primeira é chamada de contrapositiva, aonde eu troco de lugar as proposições, e nego ambas proposições. É chamada de contrapositivo. A segunda proposição é da disjunção, é a do ou. Então, essa proposição aqui, ó, a proposição se P, então que, ela vai ser equivalente aqui. Vamos ver, olha só. Como é o ou, você vai tentar lembrar dessa palavra aqui, ó, equi, que é a abreviação de equivalência, e vai lembrar dessa palavra em inglês aqui, ó, nomen. Equinomen. Esse N vai me lembrar que eu tenho que negar a primeira proposição. Esse ou é a conexão da disjunção. E esse men, você vai lembrar de manter. Manter. Então, qual é a ideia? Se eu olhar para essa minha referência aqui, se P, então que, eu vou negar a primeira, nego o P, coloco o conectivo ou e mantenho a segunda, idêntica como ela se encontra. Tá aí as equivalências da proposição se P, então que. É a contrapositiva, troca de lugar as proposições e nega ambas, e a equivalência do ou, onde eu tenho a palavra em inglês, ó, equinomen.
Estou te ensinando inglês, ó. Acknowledgement. Então, N de negar, ou de conexão, ou, e man de manter. Então, ele falou que quer a disjunção. Ó. Se sou um atleta, então veja que eu vou negar sou um atleta, vou substituir o se então pelo ou e vou manter pratico esportes. Então vai ficar o seguinte, ó, não sou um atleta, não sou um atleta, ou, ou. Então já eliminei aqui A, B e C. Ou vou manter pratico esporte, pratico esportes. Então gabarito, letra E. Então vejamos aqui, ó. Se Helena viajou, então se divertiu. Vamos fazer a equivalência aqui. A primeira equivalência, ó, veja que o sujeito aqui é Helena. E o que é que ele diz dela? Viajou e que ela se divertiu. Aqui está subentendido, ó, Helena, que é o sujeito. Então vejamos. Então vai ficar assim, ó. Primeira equivalência. Helena não se divertiu. Então vai ficar se Helena não se divertiu, então não viajou. Então tá aí a primeira, que é a chamada contrapositiva. Agora vamos para a segunda proposição, que é a equivalência do ou. Então eu vou fazer o quê? Eu vou negar primeiro, ó, negar. Veja que o se então vai embora. Ele vai se substituir pelo ou. Então vai ficar assim, Helena. 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 Não viajou. Ou mantém a próxima, se divertiu. Tá aí um exemplo. Tudo bem? Só apagar isso aqui. Então, o gabarito aí realmente é a letra E. É importante você memorizar as equivalências do se então. Vamos para a sexta questão. Sobre um grupo de 13 felinos do zoológico, analise as seguintes afirmativas. Pelo menos um deles tem peso superior a 30 quilos. Isso aqui eu não posso verificar, né? Pelo menos 2 deles vieram para o zoológico no mesmo mês. Ó. Opa, tem uma referência aqui a mês, isso aqui eu posso verificar. Pelo menos um deles é macho. Isso aqui fica difícil de avaliar. Então, olha só, tenho 13 felinos. Quem viu a prova da PM do Ceará, caiu também uma questão nesse sentido aqui, que é o chamado princípio da casa dos pombos. Ora, se eu tenho como referência mês eu consigo ver aqui, ó. Vamos para a solução. Então, eu tenho aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele falou que eu tenho 13 felinos e ele colocou assim, ó, pelo menos 2 deles vieram para o zoológico no mesmo mês. Poderá ser. Como? Eu vou forçar para que eu coloque exatamente 12 felinos, cada um em um mês diferente. Ó. Coloquei um felino aqui, outro aqui, ó. Vou colocando os felinos. Ó. Isso é o princípio da casa dos pombos. Eu vou distribuindo aqui cada um, forçando para que cada um tenha chegado no zoológico, né? Em um mês, né? Em cada mês desses aqui. Exatamente em um desses meses. Vou colocando aqui, ó. Veja. E aqui eu coloquei 12. Ele falou que tem 13. Ó. O próximo eu posso colocar em qualquer um desses meses.
mas eu vou colocar aqui, ó, para ficar mais fácil. Isso cumpre a regra, ó. Pelo menos 2 deles vieram ao zoológico no mesmo mês. Então isso é verdade. Gabarito apenas 2 é necessariamente verdadeiro. Então isso é o princípio da casa dos pombos. Eu tenho que colocar, fazer, né, que cada um seja colocado numa casinha. E vou preenchendo. Preenchendo. No caso são 13. Como eu já lotei 12, o próximo é o 13º. E o 13º, aonde ele caísse, eu teria certeza que necessariamente seria verdade. Por quê? Porque 2 deles vieram para o zoológico no mesmo mês. Esse é o princípio da casa dos pombos. Então, gabarito é a letra B. 7ª questão. Utilizando os algarismos 2, 3, 5, 7, 9 e 0, assinale a alternativa que apresenta quantos números ímpares de 5 algarismos distintos é possível formar. Então vamos para a solução. Olha, muita gente erra esse tipo de questão porque é o seguinte, ó, tem aqui, ó, são 5 algarismos. Eu tenho que ter 5 algarismos distintos. Para eu formar um número com 5 algarismos distintos, eu tenho certeza que o primeiro nunca poderá ser 0, porque tem a opção de 0 aí, ó. Então, o primeiro nunca poderá ser 0. Porque aqui, ó, se eu tivesse assim, ó, 0, 2, 3, 5, 7, como o 0 não conta, eu só teria 1, 2, 3, 4 algarismos. E ele quer 5 algarismos. Então, não posso utilizar o 0 na primeira casinha. Só apagar isso aqui. Então, o 0 não pode estar na primeira casa. Isso é certeza. Outra coisa que eu tenho que ter certeza aqui, tenho que ter clareza. É o seguinte. Como ele falou que são números ímpares, o último número tem que ser um número ímpar. E desses números que ele me colocou, 2, 3, 5, 7, 9, 0, os ímpares são 3, o 5, o 7 e o 9. Então, eu vou ter quantas opções? Ó? Quantas possibilidades? 4 possibilidades. Porque tem que terminar com números ímpares. Ele quer número de 5 algarismos e que eles sejam ímpares. Para ser ímpar, utilizando esses números que ele me deu de referência, 2, 3, 5, 7, 9, 0, ele tem que terminar 3, 5, 7 e 9. E lembrando, o primeiro número não pode ser 0 porque ele só teria 4 algarismos. E eu quero ter 5 algarismos distintos. Pois muito bem. Agora vejamos, ó. Quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui no primeiro? Então, quantas possibilidades eu tenho para colocar aqui no primeiro? Olha só. Eu só não vou poder colocar o 0. E quando eu escolher, vamos supor que eu não posso colocar o 0, então das opções que eu tenho lá, ó, eu poderia colocar 0, 2, 3, 5, 7, 9. Tá, aqui são os números. Esses são os meus números que eu vou olhar. Então, analisa comigo aqui, ó. Nesse primeiro aqui, eu não posso colocar o 0. E aqui, para ser ímpar, eu vou ter que ter o quê? 4 opções. Vamos supor que eu escolhi o 3. Então, já não vou poder usar o 3. Ó. Então, o 3 não vai poder ser utilizado. Ele já está sendo utilizado aqui no final. Então, veja que me restaram quantas possibilidades para o primeiro algarismo desse número. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 possibilidades. Aqui representa o número de possibilidades. Número de possibilidades. Tudo bem? Muito bem. Como são distintos,
veja só que para o próximo número, eu já usei quem? Eu já usei o 3 aqui no final, já foi utilizado. E vamos supor que aqui no início eu tenha utilizado o 2. Então, 2 já foi utilizado, vai embora. Então, sobrou quem? Ó? Se eu já usei o 3 e o número 2, quem foi que sobrou? Sobrou o 5, o 7, o 9, e agora eu posso colocar o 0. O 0 pode estar aqui, só não pode estar no primeiro. Mas ele pode estar aqui, na segundo algarismo, no terceiro, no quarto, no quinto. Então veja que agora ó, eu tenho 4 possibilidades. Vamos supor que eu usei o 0. Como eu já usei o 3 no final, usei o 2 no início e usei o 0, aqui eu só vou poder utilizar ou o 5, ou o 7, ou 9. Então, eu vou poder utilizar quantas possibilidades? 3. Vamos supor que eu utilize o 5. Então, aqui eu só vou poder utilizar quem? Ou o 7, ou 9. Então, eu vou ter quantas possibilidades? 2. Agora, a pergunta: quantos números ímpares de 5 algarismos distintos é possível formar? Vou aplicar o princípio multiplicativo. Aqui tem 4 possibilidades no primeiro e 4 possibilidades no segundo e 4 possibilidades no terceiro e 2 possibilidades no quarto e 4 possibilidades no quinto. Quando eu uso o i representa uma multiplicação. Então, isso quer dizer que eu vou multiplicar 4 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 4. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Então, aqui eu posso fazer assim, ó, 2 vezes 3, 6. Vezes 4, 24. Então, já tenho isso aqui, ó, feito. 24. E 4 vezes 4, 16. Agora é só multiplicar 24 vezes 16. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 2, 12. E 2, 14. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Somando isso aqui, ó. 4, 8, 384 possibilidades. Gabarito, letra A. Então, quantos números ímpares de 5 algarismos distintos é possível formar? 384 algarismos distintos. Com 5 algarismos distintos, tudo bem? E ele vai ser ímpar. Então, realmente, o gabarito letra A. Vamos para a próxima. Questão 8. Uma urna contém 10 bolas do mesmo tamanho, sendo que 4 são pretas e 6 são azuis. O experimento consiste em retirar 3 bolas ao acaso, sucessivamente, e não repõe as bolas. Então, ele tira e não repõe. Dessa forma, a probabilidade, a chance de se retirar 3 bolas pretas corresponde a... Então, olha só, ele tem uma urna onde ele tem bolas pretas, ele tem 6 bolas azuis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 4 bolas pretas. 1, 2, 3, 4. Aí ele disse o seguinte, que vai retirar essas bolas ao acaso, vai lá, uma pessoa vai estar retirando essas bolas ao acaso sucessivamente e não repõe as bolas. Então ele pergunta qual é a chance de se retirar 3 bolas pretas dessa urna.
Então, olha só. Como ele vai tirar, presta atenção, ele vai retirar 3 bolas. Então, ele vai tirar a primeira bola e uma segunda bola e uma terceira bola. Tudo bem? Inicialmente, são 10 bolas. Então, inicialmente, são 10 bolas. E ele quer a probabilidade de se retirar 3 bolas pretas. Mas qual é o total de bolas pretas que eu tenho aqui dentro? 4. Então, inicialmente, eu tenho 4 entre 10 bolas da urna. Então, eu posso tirar 4 dessas bolas pretas das 10 que estão dentro da urna. Quando eu tirar a primeira, não vai mais existir 10, só vai existir agora 9 bolas. Como eu tirei a primeira chance, né, a primeira chance, agora eu só vou ter 3 chances. Porque não repõe, já tirei uma bola. Agora, quando eu retirar essa possibilidade aqui, quando eu retirar, eu só vai ficar na urna agora 8 bolas. E agora eu só vou ter 2 possibilidades. Tá aqui, ó. Então, inicialmente eu tenho 4 de 10. Quando eu retiro a primeira bola, só vai ficar agora 9. E eu vou ter 3 chances em 9. Quando eu retirar a próxima bola, eu vou ter 2 em 8. Tá aqui, ó. Tirou das 10, tirou uma, ficou 9. Das 9, tirou uma, ficou 8. A chance, inicialmente eu tinha 4, depois ficou 3 e 2. Então, isso aqui vai ser a minha probabilidade, a minha chance. Como é um i, eu vou multiplicar. Ó. Ficar 4 décimo vezes 3 nonos vezes 2 oitavos. Agora, basta eu simplificar. Simplificar é encontrar um divisor comum para numerador e denominador. Então, aqui, ó, eu posso dividir por 2. E aqui eu posso simplificar dividindo por 2. Aqui eu posso simplificar dividindo por 3. Aqui eu posso simplificar dividindo por 3. Aqui eu posso simplificar dividindo por 2. E aqui eu posso simplificar dividindo por 2. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar assim. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Vezes 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Vezes 2 dividido por 2 dá 1. E 8 dividido por 2 dá 4. Ok, então vou multiplicar isso aqui. Ó. 2 vezes 1 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4 dá 60. Veja que eu posso simplificar, porque são números pares, né? Eu vou dividir por 2. Então, isso aqui vai dar 2 dividido por 2 dá 1. 60 dividido por 2 dá 30. Então, ele pergunta, a probabilidade de se retirar 3 bolas pretas corresponde ao quê? 1/30 gabarito letra B. Ok? Então, por aqui, eu encerro a correção dessas questões da banca IBFC. Espero que você utilize essas questões, ou seja, a forma de responder essas questões, no concurso que você venha participar. Quem vai fazer concurso, por exemplo, da PM do Rio Grande do Norte, utilize essas questões, que elas serão de grande valia para os seus estudos. Com isso, eu encerro. Espero vocês nas próximas correções. Até mais! I look at people and I wonder all day who